Psicóloga clínica infantil, mestre em saúde coletiva e professora de psicologia. Estou aqui hoje para dar o curso de atendimento infantil. Então, essa primeira aula é sobre desenvolvimento infantil e demandas para psicoterapia. Apesar de estarmos falando do atendimento infantil como um todo, o enfoque vai ser maior no atendimento infantil voltado para as áreas da psicologia, porém tem aqui técnicas, vão ter demandas que podem ser aplicadas por outras disciplinas. Então, o desenvolvimento infantil é um tema de grande importância e complexidade, porque existem muitos estudos que já comprovam que o que a gente passa pela infância, o que acontece durante o nosso desenvolvimento quando crianças, interfere e impacta na vida adulta. Então, por isso é muito importante a gente conhecer sobre o desenvolvimento esperado e conseguir fazer aí um intermédio entre todas as esferas da vida dessa criança para conseguir reduzir os impactos que possam ter na vida adulta. É um tema que, mesmo que a gente vá atender adultos, vá ter psicoterapia com adultos, é preciso ter um pouco de conhecimento. Porque na vida adulta vai ter muita coisa que é reflexo do que aconteceu durante a infância e dos aspectos do desenvolvimento. E aí, lembrando que o desenvolvimento, mesmo sendo voltado para a psicoterapia, para a psicologia, vai para além do desenvolvimento cognitivo. Então, a gente precisa entender o desenvolvimento como um todo e não só um aspecto recortado dele. Então, o cuidado à saúde da criança, por meio do acompanhamento do desenvolvimento infantil nos primeiros anos de vida, é uma tarefa essencial para a promoção da saúde, prevenção de agravos e identificação de atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor. Então, ela vai ser uma tarefa que é de grande importância, principalmente se a gente atende e atua com as crianças. Então, não é só a gente entender um recorte do desenvolvimento, então só o desenvolvimento motor ou só o desenvolvimento cognitivo, mas sim alinhar esse nosso olhar para o estudo do desenvolvimento à concepção de saúde. E aqui a gente vai entender saúde para além da ausência de doença. Então, a definição atual de saúde é justamente um estado de bem-estar que envolve aí todos os aspectos da vida do sujeito. Então, bem-estar físico, psicológico, social. Vamos ver o sujeito como um todo e considerar saúde quando ele consegue sentir-se bem, estar bem em todos esses aspectos da vida. E não diferente vai ser a ideia que a gente vai ter de saúde mental, que também é para ausência de doenças ou então transtornos psicológicos. Saúde mental também envolve aí o bem-estar e conseguir ser produtivo, lidar com o estresse e conseguir sentir-se bem. Então, por isso é importante que a gente veja a criança como um todo, estude o desenvolvimento infantil e considere todos os aspectos aí que podem influenciar na saúde dela. O desenvolvimento infantil pode ser definido então como um processo multidimensional e integral que se inicia desde lá da concepção e engloba o crescimento físico, a maturação neurológica, o desenvolvimento comportamental, sensorial, cognitivo e de linguagem, assim como as relações socioafetivas. Então, quando a gente fala do desenvolvimento, estamos falando aí de diferentes aspectos da vida dessa criança. Não vamos focar apenas no físico, não vamos focar apenas no crescimento do cérebro, em como essa maturação aconteceu, vamos focar no todo. E aí, quando falamos de atendimento infantil, o quanto mais a gente conseguir dominar esses outros aspectos, além da nossa disciplina, né, da nossa área de atendimento, ou conseguirmos fazer um trabalho em equipe, melhor para o desenvolvimento integral dessa criança. Então, a primeira infância, que é o momento de maior impacto quando falamos de desenvolvimento infantil, ela é considerada do nascimento até os 6 anos. Então, é um período aí de grande importância para o desenvolvimento mental, emocional e social. Nessa fase, a criança tem um crescimento muito expressivo, tem um desenvolvimento tanto do cérebro, quanto físico, quanto cognitivo, que é muito complexo, é muito rico, e que, ao passar dos anos, após a infância e a adolescência, vai diminuindo de ritmo. Não quer dizer, então a gente fala muito da questão da neuroplasticidade, que é bem maior nesses primeiros anos de vida. Mas não quer dizer que depois disso o cérebro não se modifique, não se transforme mais. Só que esse período é o que é mais evidente, essa transformação ela é a mais ressaltada.
Então, são definidas suas características principais e o jeito como ela irá interagir com o mundo. Todas essas experiências passadas na infância e como se deu o desenvolvimento da criança, a gente vai ver que tem um reflexo para como ela vai se posicionar no mundo, para como ela vai conseguir interagir e se adaptar ao meio. Então, além de olharmos a infância do 0 aos 6 anos, né, que é conhecido como a primeira infância, existe também uma teoria, uma abordagem que fala da importância dos primeiros 1000 dias. E aí os primeiros 1000 dias do bebê é considerado como um intervalo de ouro em que tem uma grande influência, em que tudo que se passa nesse período tem uma grande influência na vida da criança, seja uma influência de média ou de longo prazo, ou seja, vão ter impactos também para a vida adulta. E esses primeiros 1000 dias, eles contam desde o primeiro dia da gestação, então desde a concepção, até os 2 anos de idade, que em algumas abordagens é considerada aqui a primeiríssima infância. Então, isso aqui está interligado. E aí, esses primeiros 1000 dias, como envolve a gestação, a gente muitas vezes pode pensar, mas o bebê ainda não nasceu, então como que pode ter alguma influência esse período para o desenvolvimento dele? Mas existe porque estamos falando aí do ambiente em que o bebê está, durante a gestação, em que ele está lá na barriga da mãe. Esse ambiente, que é a barriga da mãe, né, que é onde ele está se desenvolvendo, sendo nutrido, recebendo estímulos, também tem impactos para o desenvolvimento da criança. Então, esse período da gestação, ele não é desconsiderado, ele também é de grande importância. Como a mãe se alimenta, os hábitos que ela tem, se ela sofre muito estresse durante a gestação, pode causar impactos positivos ou negativos para o desenvolvimento da criança. E aí, é essa questão da relação aí da criança com o seu ambiente. Então, a gente sempre tem que estar atento e tem que levar em consideração essa interação da criança entre o ambiente. Seja o ambiente intrauterino, então lá dentro da barriga da mãe, durante esse período da gestação, ou seja, o ambiente externo, quando a criança nasceu e agora começa a ter contato com este mundo exterior aqui ao nosso redor. De qualquer forma, são 2 ambientes que são muito importantes de ser levados em consideração. Então, quando estamos lá atendendo a criança e vamos fazer a coleta de dados com os pais, a gente vai perguntar e coletar dados sobre como que foi esse período de gestação. Foi uma gestação esperada, planejada? Passou por muito estresse, conseguiu fazer o acompanhamento de pré-natal, teve algum problema de saúde, alguma intercorrência durante a gestação, com quanto tempo essa criança nasceu? Então ela nasceu pré-termo, ela nasceu prematura, ela nasceu no tempo certo, ela atrasou um pouco, precisou ficar internada, teve alguma questão de saúde. Aí a gente sonda toda essa área, além de sondar como que foi o desenvolvimento após a gestação. Então, outro ponto que é muito importante quando estamos falando de desenvolvimento infantil são os marcos do desenvolvimento. Então, os marcos do desenvolvimento são algumas habilidades que são esperadas para as crianças. E aí temos diferentes autores e diferentes concepções. Se vocês procurarem tabelas com marcos do desenvolvimento, vocês vão encontrar tabelas com diferentes marcos, mas que em geral elas se conversam entre o período em que é esperado uma determinada habilidade. Então, por exemplo, nós temos marcos do desenvolvimento motor, e aí quando é esperado que a criança comece a engatinhar, comece a andar, desenvolva motricidade fina ou motricidade grossa. A gente vai ter marcos do desenvolvimento cognitivo, então quando essa criança consegue emparelhar cores iguais, quando ela consegue memorizar palavras, como que esse desenvolvimento é esperado de acontecer ao longo aí dos meses e dos anos da vida dessa criança. O modelo que eu vou trazer aqui para exemplificar para vocês é o da caderneta de saúde da criança do SUS, conhecida também como caderneta de vacinação. Então, ela descreve os marcos, ela tem uma descrição bem mais detalhada dos marcos da criança e orienta também como estimular. Então, essa aqui é a fotinho.
da caderneta. E ela tem em PDF, então assim, quando vocês forem orientar, quem for atender criança, for orientar os pais, eles podem adquirir, é gratuita? Eles podem adquirir esse material e além de ter toda uma parte afinal para que os pais preencham sobre o acompanhamento da criança, sobre como ela está se desenvolvendo, como é que está o crescimento, tem também a descrição dos marcos esperados, então quais são as habilidades que são esperadas em cada faixa da vida, né, dessa criança, do desenvolvimento e como que eles podem estimular, o que é importante de estimular. Então vai aí, tem o recorte do desenvolvimento da criança menor de 1 ano, que para vocês verem como é bem detalhado, é dividido, por exemplo, do nascimento até 2 meses, entre 2 meses e 4 meses, entre 4 e 6 meses, entre 6 e 9 meses e entre 9 e 12 meses. Então é bem detalhado que cada fase desse desenvolvimento da criança é importante de se estimular e é esperado que aconteça. E tudo isso em uma linguagem bem acessível para os pais entenderem o porquê que eles têm que estimular dessa forma, qual que é a importância e o que está acontecendo com a criança nesse período. Então, do desenvolvimento da criança de 1 a 3 anos, e aí, por exemplo, coloca do surgimento das birras, do treino da habilidade de esperar e de lidar com frustração. Mas não fala só disso, são só alguns exemplos do que aborda lá, mas coloca também o desenvolvimento motor, desenvolvimento de linguagem. Aí do desenvolvimento da criança de 3 a 6 anos, então tem uma ênfase maior na independência, para a criança realizar atividades, então estimular essa independência, começa aí a ter uma importância maior dos contextos sociais, porque aí perto dessa fase, principalmente mais próximo a 6 anos, já é uma fase em que a criança está na escolinha, que ela está brincando, está fazendo amiguinhos, isso começa a ter uma importância maior. E também do desenvolvimento da criança de 6 a 9 anos, em que tem aí o aumento do uso da lógica, então fala também dos aspectos cognitivos, memória e linguagem, influência dos amigos e maiores noções gerais sobre si. Então, ressalta, por exemplo, que mesmo tendo uma influência maior dos amigos, ainda é preciso conversar com a criança, fazer perguntas, saber como ela está. É uma cartilha que é muito, muito legal. Então, até para quem estuda, quer ficar nessa área, eu acho que é um documento de referência muito bom para se conhecer, para se utilizar, para apresentar aos pais. Ele é bem completo e é um documento que é da saúde pública, então a gente tem que divulgar a existência dele. E aí temos aqui um exemplo de como que aparece lá na cartilha, então um recorte do desenvolvimento da criança de 6 a 9 anos, e aí coloca então as habilidades adquiridas nas faixas anteriores se consolidam, ou seja, seja por um aprendizado intenso na escola ou fora dela, então pelo distanciamento da casa dos pais, pela maior participação da criança na comunidade, a criança tem noções gerais sobre si, entendendo quem ela é no mundo. E então ele descreve o que é esperado, coloca algumas dicas importantes. Então, a partir dos 6 anos, a criança passa a pensar com lógica, incentive sua filha a manifestar as próprias ideias e pensamentos. E aí aqui ele está no feminino porque tem a cartilha, né, da menina e do menino. Então também tem esse cuidado porque tem alguns aspectos que são mais encontrados em questão de saúde feminina do que masculina, e aí a cartilha faz essa distinção. Mas no geral essa parte dos marcos ela é a mesma, o que muda são algumas instruções mais referentes à saúde física. E aí dão algumas dicas: estimule cada vez mais a independência, acompanhe a vida escolar da sua filha e valorize suas conquistas. Então, a ideia aqui, que é o que eu acho legal dessa cartilha, é que apesar de ser uma caderneta de saúde, a gente pode pensar que vai ser algo muito voltado para a saúde física, ele não vê dessa forma, ele coloca a importância aí da saúde como um todo. Então a gente não vê só dicas de como estimular a alimentação saudável ou de como estimular exercícios físicos para manter uma saúde física. A gente vê também o cuidado nos aspectos até sociais e interacionais dessa criança.
Aqui é um modelo, então, também da tabela dos marcos do desenvolvimento. Tem a tabela de todo esse período que a gente viu, dos recortes lá atrás que ele explica. E aí é para os pais fazerem esse acompanhamento. Então, também é muito didática e é muito legal. Então, vou mostrar aqui para vocês. Tem alguns marcos, então, por exemplo, emparelhar cores, cópia de círculos, fala clara e compreensível, pular em um pé só. E aí tem a explicação para os pais de como que eles podem pesquisar isso, como eles podem observar se a criança atingiu esse marco ou não. Então, observe se a criança é capaz de emparelhar objetos da mesma cor, como, por exemplo, cubos. E aí, em quantos meses essa habilidade é esperada? Então, de emparelhar cores é aqui entre os 42, 46, 48 meses. E a mãe e o pai vão marcando se a criança atingiu, se não atingiu, ela volta no marco anterior. Tem toda a instrução, inclusive, de como identificar e de como preencher essa tabela. Então, de novo, aspectos aí que vão para além de um único olhar, de uma única esfera do desenvolvimento. Então, temos aqui cognitivo, com emparelhar cores, copiar círculos, temos de linguagem, então fala clara, temos motor, veste-se sem ajuda, copia cruz, equilibra assim um pé por 3 segundos, temos até de desenvolvimento aí, de autonomia, então escova os dentes sem ajuda, e assim por diante. Então, quem quiser conhecer mais sobre os marcos do desenvolvimento e precisa de um material de apoio, que possa ser um material único, então que você não precise ficar pescando o desenvolvimento cognitivo aqui, o desenvolvimento motor ali. Essa caderneta é uma boa sugestão. E aqui só para mostrar também, tem um instrumento de avaliação do desenvolvimento da criança, que aí também explica para a mãe o que ela tem que observar, como que isso classifica e qual que é a conduta. Então, se a criança está aqui embaixo na parte verde, apresenta os dados da avaliação esperados para a faixa etária, por exemplo, todos os reflexos e habilidades estão presentes dentro da faixa etária, aí ela vai saber que isso classifica então como um desenvolvimento adequado. E aí tem a orientação, tem a conduta, que não é só para as mães, mas também para o profissional que está fazendo esse acompanhamento. Então, elogiar a mãe cuidador, orientar para que continue estimulando a criança, retornar para o acompanhamento conforme rotina do serviço de saúde e informar a mãe cuidador sobre sinais de alerta para retornar antes. E aí, se tiver já no amarelo aqui, né, então tem ausência de um ou mais reflexos, então que já é uma situação de alerta para o desenvolvimento. Aí tem a orientação, então, de orientar a mãe sobre estimular a criança, marcar consulta de retorno para 30 dias e informar sobre os sinais de alerta para retornar antes de 30 dias. E por fim, se o atraso aí, né, os dados de avaliações já são muito abaixo do esperado para a idade dessa criança, isso aí classifica-se como um provável atraso no desenvolvimento. E aí a conduta é acionar a rede de atenção especializada para avaliação do desenvolvimento. Então, conforme a mãe vai preenchendo, vai fazendo esse acompanhamento lá naquela tabela dos marcos, é orientado que ela faça isso em conjunto com a equipe, então que ela mostre para o médico de referência, quando ela estiver lá, lembrando que isso é do SUS, então é voltado para atenção básica, para o sistema de saúde pública, mas que ela vá fazendo esse acompanhamento junto com a equipe que atende a criança, que acompanha a criança, para ficar de olho em algum possível atraso do desenvolvimento, porque caso seja identificado, tem que acionar então a rede de serviço para colocar essa criança em intervenção. Na rede privada, geralmente a criança tem um médico de referência, então um pediatra, e aí ele vai, geralmente costumam, né, fazer esse acompanhamento do desenvolvimento da criança. Caso essa mãe tenha outros médicos de referência, uma outra equipe, então é uma criança que passa por terapia ocupacional, que passa por fisioterapia, por algum outro motivo, então essa equipe também vai estar fazendo esse acompanhamento.
E aí, outras formas de identificar e de avaliar o desenvolvimento. Então, aqui são testes, escalas, inventários que geralmente nós utilizamos para fazer aí um rastreio do desenvolvimento da criança ou então uma avaliação do desenvolvimento. Aqui são só alguns, né? Esses 3 que eu citei são só alguns, mas temos muitos outros instrumentos que são utilizados. Existem instrumentos que são mais utilizados por uma abordagem específica, então existem instrumentos para avaliar o desenvolvimento específico motor, existem instrumentos que vão ser mais voltados para o cognitivo, existem instrumentos que vão avaliar o desenvolvimento da linguagem, por exemplo. Esses aqui, eles englobam uma visão um pouco mais geral do desenvolvimento infantil. Então, por exemplo, o Denver-2, que é de rastreio do desenvolvimento, né, de possíveis atrasos do desenvolvimento, que é de 0 a 6 anos. Esse Denver-2, talvez vocês conheçam e possam confundir com o modelo Denver de intervenção precoce, que já é um modelo de aplicação de intervenção, mas que também faz esse levantamento aí dos marcos do desenvolvimento que a criança é esperado ter alcançado. Esse modelo é diferente do Denver-2, apesar dos dois terem o nome Denver, mas são duas coisas diferentes. O IDAD, que é um inventário também de desenvolvimento infantil, que vai dos 4 meses até 6 anos. Esse inventário é relativamente novo, ele é bem recente, e ele engloba muitos aspectos também do desenvolvimento, então vai pegar essa parte cognitiva, de linguagem, desenvolvimento adaptativo, então se essa criança tem interação social, se ela consegue brincar, pega como um todo. E a escala Bailey, que quando vocês pesquisam sobre instrumentos ou fazem cursos sobre instrumentos, ela é muito citada e vai de 1 mês até mais ou menos aí 3 anos e meio. Mas fora os instrumentos para identificar, então para você aplicar, né, que são medidas padronizadas, para você fazer uma avaliação mais quantitativa desse desenvolvimento, nós temos também as concepções diferentes dentro, aqui no caso da psicologia, das abordagens psicológicas. Então, a forma também de encarar o que é importante aí, de marcos a serem prestado atenção no desenvolvimento infantil dentro da psicologia vai diferir de acordo com o autor que você está utilizando de referência. E aí, de novo, aqui eu cito só alguns, mas nós temos dentro da área do desenvolvimento, né, da psicologia do desenvolvimento, muitos autores que abordam a importância, essa questão do desenvolvimento infantil de maneiras, de perspectivas diferentes. Então, por exemplo, o Piaget, que coloca aí o desenvolvimento infantil como em estágios, então ele coloca estágios do desenvolvimento para se atentar ao que é esperado em cada estágio, como que a criança se desenvolve em cada estágio. O Freud, que é da psicanálise, também tem a mesma concepção, aí só um adendo, o Piaget é uma abordagem cognitivista, e aí o Freud, que é da psicanálise, também tem uma concepção aí de fases do desenvolvimento que a criança tem que ir passando e alcançando, muito relacionado com o desenvolvimento da personalidade, com a questão do id, ego, superego, do inconsciente. E tem a perspectiva aí da aprendizagem, em que não coloca em estágios, então nesses dois a gente tem, por exemplo, uma fase 1, uma fase 2 e uma fase 3, que é esperada que a criança passe, não dessa forma, mas coloca nessa definição. E na perspectiva da aprendizagem já não tem estágios, não tem etapas esperadas, é um desenvolvimento mais contínuo. E aí a ênfase é maior na interação entre sujeito e ambiente. Então, dependendo aí de qual abordagem você escolhe, você vai ter um olhar diferente para a importância desse desenvolvimento. De qualquer forma, a maioria das abordagens, das teorias dos cientistas do desenvolvimento, então, que estudam o desenvolvimento humano, elas envolvem aí o desenvolvimento motor, cognitivo, de linguagem e afetivo social. Aqui, às vezes, está dentro do desenvolvimento físico.
Então, peguei um livro para ler sobre desenvolvimento infantil e não tem desenvolvimento motor, porque pode não estar especificamente com um capítulo para desenvolvimento motor, porque vai estar aqui dentro do desenvolvimento físico. Mas essas são as áreas, os aspectos do desenvolvimento que mais são comumente abordados na teoria, na bibliografia. E aí a importância é na relação entre todos esses aspectos. Então nós, apesar assim, sou psicóloga, vou atender crianças, para fazer psicoterapia, não vou fazer aí um desenvolvimento, não vou trabalhar o desenvolvimento motor, não vou fazer um treino de habilidades motoras, porque não tenho essa formação. Mas eu tenho que ter em consciência de que todos esses aspectos, eles estão em relação, estão se influenciando e vão ter importância. Então eu não posso só olhar, por exemplo, uma criança com atraso da linguagem, atraso na fala que veio para terapia, olhar só para uma questão psicológica e não tentar identificar se esse atraso da linguagem também não é uma demanda da fono. E aí, se ele faz acompanhamento com uma fono, então de tentar conversar com essa fono para ver o que ela acha. E aí fazer essa troca, né? Fazer esse atendimento em conjunto. Então, é importante que a gente tenha essa noção de que esses aspectos, eles se relacionam e a gente não vai olhar unicamente um isolado. A gente tem sempre que pensar em como os outros podem estar aí influenciando nessa relação. Mas vamos dar um enfoque aqui no desenvolvimento cognitivo, e uma definição de desenvolvimento cognitivo é o processo de surgimento da capacidade de compreender, pensar e decidir como agir no mundo que nos cerca. Tudo isso que se acontece lá dentro da nossa mente, dentro da nossa estrutura cognitiva. E aí é a construção do conhecimento e de formas de resolver problemas que se dá através de um conjunto de processos mentais que envolvem aí, e aí é o que tem dentro da nossa estrutura cognitiva, percepção, atenção, memória, raciocínio e imaginação. Então, nosso desenvolvimento cognitivo vai basicamente envolver nossas tomadas de decisões, como nós significamos as questões do mundo, como a gente interage com o mundo, como compreendemos, como pensamos, agimos. Tudo isso relacionado com esse processo aí que acontece no nosso cognitivo, que envolve essas demandas de percepção, atenção, memória, raciocínio, imaginação. E quando estamos fazendo o curso de psicologia, então a gente está estudando psicologia lá na faculdade, a gente vê geralmente, né? Essa parte aqui, ela aparece muito já nos primeiros semestres do curso, porque é a base. A gente vai entendendo como isso aqui funciona, e aí depois a gente vê como que ele se desenvolve. Então, quando a gente chega aí no desenvolvimento infantil, a gente é esperado já ter essa base do que é o cognitivo. Então, é isso. Independente da abordagem que você escolha, mesmo que dentro da psicologia, é importante um olhar à criança como um todo e um olhar ao contexto no qual ela pertence. Então, qual que é o ambiente que ela está inserida. E aí, quando a gente pensar aqui ambiente, a gente vai pensar tanto em um ambiente físico, por exemplo, da casa dela, mas também em um ambiente social. Então, vamos olhar também o contexto social, que aí pode envolver a situação socioeconômica, a vizinhança, o país, a cultura, a família, raça, gênero, todas essas questões que estão aqui no contexto social, elas também vão ter impactos no desenvolvimento humano, e tudo isso aqui já é comprovado por meio de estudos que apontam como esses impactos podem acontecer. Então, pensando nessa visão da importância nesse mesmo país, nessa mesma cultura, porém um tempo histórico diferente, vai interferir. E aí o ambiente, quando a gente fala aqui de ambiente, a gente está pensando em um conjunto de estruturas, uma dentro da outra, como uma boneca russa. Eu não sei se vocês conhecem aquela imagem da boneca russa que a gente vê em filme, então tem uma
uma boneca grande, aí você abre, tem uma boneca pequena dentro, aí tem outra menorzinha, e assim você vai tirando. Para ele, esse ambiente, essa estrutura aí em que a criança está inserida, que vai influenciar no seu desenvolvimento, funciona desse jeito. A gente tem um micro, e aí vai ampliando, e cada um deles tem um papel e uma forma de influenciar. A gente vai ver cada um como que cada desses sistemas, né, que ele chama de sistemas, interferem aí no desenvolvimento. E aí o importante é que esses sistemas, eles interferem mutualmente entre si e afetam em conjunto o desenvolvimento da pessoa. Então, de novo, sempre que a gente olha e estuda sobre desenvolvimento, nós raramente vamos ver aspectos isolados dentro de suas caixas específicas que não se conversam. Então, seja para definir os marcos do desenvolvimento, seja dentro dessa teoria dos sistemas que envolvem o desenvolvimento, né, que afetam, nós temos que pensar sempre neles como se interrelacionando. Então, o primeiro é o microsistema, e aí esse é o ambiente imediato da pessoa em desenvolvimento. Então, vamos pensar lá na criança que está em desenvolvimento, vamos ter o ambiente imediato dela. Então, pode ser, por exemplo, os amigos, os pais, a família extensa. Aí, desse microsistema lá da nossa boneca russa, a gente amplia um pouco e vai para o mesosistema, que aí é basicamente esse sistema aqui do micro, só que as interrelações entre esses ambientes no qual a criança participa ativamente. Então, a forma como esses ambientes, por exemplo, escola, família, se interrelacionam. Então, essa inter-relação pode ser decisiva para o desenvolvimento. Então, por exemplo, a habilidade da criança de aprender a ler depende não apenas de como ela é ensinada, mas dessa interação entre escola e casa. Então, eles não atuam de forma isolada, eles vão estar atuando em conjunto para o desenvolvimento. A criança ela não vai aprender apenas se ela for ensinada na escola. Então, ela só vai lá na escola, senta na cadeira, a professora ensina, acabou. Não, o quanto isso também é estimulado dentro de casa e como essa relação escola e casa é feita, vai estar impactando no desenvolvimento. Aí depois ampliamos um pouco mais e temos o exosistema, que aí já são ambientes em que a criança não está ativamente presente, mas que seus acontecimentos irão influenciar, aqui é influenciar, no desenvolvimento. Então, destaca-se a importância das condições de trabalho dos pais. Então, no nosso exemplo lá da criança que tem que aprender a ler, temos a importância da interação entre escola e família, porém temos que levar em consideração aí também esse ambiente mais amplo em que não envolve a criança, mas, por exemplo, as condições de trabalho dessa família. As condições de trabalho são muito rígidas, então esses pais não conseguem estimular essa criança em casa, não conseguem tirar um tempo para ler um livro com ela. E aí, como isso vai influenciar, então, no desenvolvimento dessa criança? Então, aqui a criança não está ativamente presente, ela não está lá inserida, participando ativamente desse contexto, mas ele vai estar influenciando nos contextos micros. E aí, por fim, um macrosistema que envolve todos os outros ambientes, configurando, então, os outros sistemas, e aí temos as organizações culturais e sociais. Aqui tem uma representação visual, né, dos sistemas do Bronfenbrenner, então, que a gente falou. O indivíduo aqui no meio, no microsistema. No mesosistema, nós temos a relação entre esses sistemas que o indivíduo está inserido, então, como isso se relaciona. Então, amigos, hobby, escola, família. E aí nós temos depois no exosistema, que são aqueles em que a criança não está ativamente presente, mas que são importantes. Então, por exemplo, amigos da família, a rede de apoio. Então, essa família tem uma rede de apoio, se acontecer alguma emergência, se alguém precisa sair, eles têm com quem deixar essa criança, ou então isso vai afetar na questão de trabalho, se tem serviços comunitários, e até a mídia impacta. E aí,
temos um macrosistema, então, que a gente amplia ainda mais, que vai envolver qual que é o país que ela se encontra, qual que é a cultura que ela se encontra, os valores, as atitudes, as crenças e as leis. A gente sabe que a cultura, as leis e as crenças, os valores que se tem em um país específico é diferente do que nós temos no nosso país. E aí nós vamos ver diferenças no modo de lidar com a criança, de estimular a criança, de desenvolver essa criança. E tudo isso aí vale ressaltar, pegando uma questão do tempo, então levando em consideração a passagem do tempo, o contexto histórico. Aí aqui é um exemplo, então, do que a gente falou, de como que na prática seria a influência desses sistemas. É um exemplo bem parecido com o que a gente estava dando até agora, então eu vou só complementar. Então, teremos aí a hipótese de que a criança é mais propensa a aprender a falar, a gente usou aprender a ler, em um ambiente em que os adultos tenham papéis que os obriguem a falar com a criança ou que encorajem e permita que outras pessoas façam isso. Ou seja, um ambiente aí no microsistema imediato em que os adultos falam com as crianças e aí isso ajuda elas a aprenderem a falar também. Mas se os pais vão conseguir ter um desempenho eficaz nessa criação aí, nessa estimulação, vai depender das demandas do papel de cada um, dos estresses que eles passam e do suporte de outros ambientes. Esses outros ambientes aí podem ser, por exemplo, as condições de trabalho, então aqui ó, flexibilidade da jornada de trabalho, adequação dos arranjos de cuidado da criança, presença de amigos ou vizinhos que possam ajudar em grandes ou pequenas emergências, qualidade dos serviços sociais de saúde, segurança e da vizinhança. Então já depende aí de contextos em que a criança não está necessariamente presente, mas que impactam nos pais, que impactam na criança. E aí a disponibilidade dessas configurações de suporte tem existência e frequência em uma determinada cultura ou subcultura. Então, dependendo da cultura ou subcultura, nós vamos encontrar aí, por exemplo, políticas públicas e práticas em prol da família que vão visar facilitar todo esse contexto para os pais conseguirem passar mais tempo com as crianças. Então, é como a gente vendo de fora para dentro, como tudo isso influenciou no desenvolvimento daquele indivíduo, daquela criança. Bom, de qualquer forma, o ponto aqui importante do desenvolvimento infantil é que, independente da abordagem escolhida, da disciplina que você atua, então se você é psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, independente disso, é preciso que você olhe para essa criança como um todo, pensando em todos os aspectos que a englobam e pensando também no contexto na qual ela está inserida. Porque isso vai influenciar positiva ou negativamente, então vai ser um fator de proteção ou um fator de risco para o desenvolvimento dessa criança. E quando a criança chegar no seu atendimento, seja o atendimento de psicologia, ela vai ter resquícios dessa influência naquilo que você vai estar trabalhando dentro da sua disciplina. Então, a criança vai ter uma questão de ansiedade, a gente vai precisar levar em consideração todo esse aspecto macro aí do ambiente em que ela está inserido, das relações familiares, de como que é na escola, de como que é essa relação com os pais, com a família, tudo isso para, além de os aspectos físicos, de linguagem e motor, para poder compreender a demanda que trouxe essa criança até o nosso consultório. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar integral do sujeito, né, desse ser humano que a gente está atendendo. Bom, essa foi a nossa primeira aula.